No planeta tem muitos lugares que nos fazem sentir no paraíso. Mas tem um país onde a magia dos seus cantos e a cordialidade e hospitalidade do seu povo são tão incríveis que ele é conhecido como o lugar mais feliz da Terra. Um arquipélago tão lindo que quem tem a sorte de descobri-lo fica envolvido em encantos e tentações difíceis de resistir. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar para Vanuatu, o país mais feliz do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais remotos e fascinantes do planeta. Vanuatu, um pequeno país escondido na imensidão do Oceano Pacífico, abriga uma tradição ancestral tão extrema que é considerada o espetáculo mais perigoso do mundo. Todo ano, dezenas de homens se lançam de uma altura de mais de 30 metros, presos apenas por cipós nos tornozelos, para ganhar reconhecimento e, muitas vezes, uma amante ou esposa. Um lugar mágico escolhido por austronésios, chineses e europeus durante séculos, que criou uma das culturas mais diversas e autênticas do planeta, sendo considerado o país com mais idiomas por habitante do mundo. Uma mistura cultural que deu origem às mulheres mais bonitas da Melanésia, conhecidas pela hospitalidade com os visitantes, com quem muitas vezes compartilham tradições e até momentos especiais. Um lugar de curiosidades sociais surpreendentes, onde um homem pode ter várias mulheres, e muitas têm tatuagens feitas com dentes de tubarão como ritual de passagem para a idade adulta. Um país extraordinário que tem a única caixa de correio subaquática do mundo, usa dentes de javali como moeda e mantém um mundo espiritual tão fascinante que eles acreditam que seu vulcão mais famoso é uma porta para o submundo. Um vulcão considerado o mais acessível do mundo, de cuja borda é possível observar erupções extremas em plena luz do dia. Descubra com a gente a ilha e as tradições que deram origem ao Pointing e os motivos que fazem deste paraíso o lugar mais feliz da Terra. Preste atenção e não perca este vídeo, porque a gente garante que você vai se surpreender ao descobrir Vanuatu com a gente. Vamos lá! Longe do resto do mundo, no coração do Oceano Pacífico, surge um arquipélago pouco conhecido onde a felicidade é tão comum que o mundo inteiro o tornou famoso, reconhecendo-o como o lugar mais feliz da Terra. Este recanto é Vanuatu, um paraíso onde a lenda e a magia se unem para dar as boas-vindas a todos aqueles que têm a sorte de o descobrir. No mapa, Vanuatu fica a nordeste da Austrália, a oeste de Fiji e ao sul das Ilhas Salomão. Uma posição que durante séculos a manteve protegida por muralhas de água turquesa. Suas ilhas se estendem em uma suave curva vulcânica, como se formassem um colar de esmeraldas sobre o oceano. A densidade populacional aqui é surpreendentemente baixa. Pequenas aldeias espalham-se entre selvas e praias, deixando enormes extensões totalmente intactas. Esse vazio humano alimenta florestas primárias onde ainda nidificam aves que o resto do mundo só conhece nos livros, e onde o coral cresce sem cicatrizes de âncoras. Entre essas florestas intactas, vive o Vanuatu megapod, uma ave tão singular quanto antiga, conhecida como o pássaro incubador de terra quente, pois, em vez de incubar seus ovos com o calor do corpo, eles os enterram em montículos ou areia vulcânica quente. Essa técnica ancestral aproveita o calor geotérmico da Terra para a incubação, um comportamento muito raro entre as aves do mundo. O resultado é incrível, já que seus filhotes nascem completamente emplumados e prontos para correr pela selva sem a ajuda dos pais, sendo capazes de se mover e se alimentar quase imediatamente. Embora Vanuatu seja um paraíso de vida e tranquilidade, sua natureza frágil também o torna um dos lugares do mundo com maior risco de desaparecer. Grande parte do seu território fica a apenas alguns metros acima do nível do mar, o que o torna super vulnerável ao aumento do nível do oceano. Cada temporada de ciclones é um lembrete para os moradores de Vanuatu de que o oceano, tão generoso quanto implacável, pode reclamar terras sem aviso prévio, colocando em risco comunidades inteiras e seu modo de vida. Mas embora seja o mar que manda, o símbolo natural de Vanuatu está em terra firme e ruge sem parar. É o vulcão Yassur, na ilha de Tanna, o mais famoso do país, conhecido por ser o mais acessível do planeta. Os moradores locais garantem que, em noites claras,
É possível chegar a poucos passos da cratera e ver como a lava ilumina as nuvens como um farol gigante. Para os aventureiros, tem excursões guiadas que permitem chegar até a beira da cratera, com um passeio que geralmente dura entre 4 e 6 horas, incluindo o transporte do porto ou do aeroporto. Essas experiências costumam custar entre 50 e 80 dólares americanos, dependendo da operadora e do pacote escolhido. Mas você vai saber mais detalhes sobre como se locomover e aproveitar ao máximo a ilha no final do vídeo. Além de ser fácil de chegar, o vulcão Iasur é reverenciado pelos locais como um portal sagrado entre o mundo dos vivos e o dos mortos, um símbolo poderoso que reflete as profundas crenças espirituais ancestrais de Vanuatu. Segundo a tradição, o vulcão é a porta de entrada para o submundo, um lugar para onde as almas viajam depois de deixar seus corpos. Acredita-se que os espíritos dos ancestrais vigiam do interior do vulcão, protegendo a comunidade e mantendo o equilíbrio entre os dois mundos. Essas crenças fazem parte de um sistema espiritual chamado Kastom, que inclui rituais, mitos e costumes que guiam a vida cotidiana dos moradores. Por exemplo, em algumas ilhas, os xamãs fazem cerimônias onde invocam os espíritos da natureza para curar doenças ou garantir boas colheitas. O respeito por esses espíritos é essencial para manter a conexão entre o tangível e o invisível em Vanuatu. Além desse vulcão e dessas crenças, uma das joias mais visitadas do país é chamada Espírito Santo, um conjunto de poços azuis onde a água parece cristal líquido. Ao redor, estende-se a barreira de corais de Million Dollar Point, lar de peixes de 1000 cores e de um antigo cais submerso que hoje forma um recife artificial digno de um conto submarino. O nome Vanuatu nasceu da fusão de duas palavras da língua bislama, Vanua, que significa terra ou lar, e Tu, que evoca independência e permanência. Foi escolhido na véspera da sua emancipação para simbolizar o orgulho de um povo diversificado, que apesar de falar mais de 100 idiomas, bate como um só coração. Essa diversidade é fruto de séculos de encontros. Os primeiros navegadores austronésios deixaram sua marca nas canoas e na lenda. Comerciantes chineses trouxeram técnicas de cultivo e sabores doces, enquanto missionários e aventureiros europeus trocaram línguas, tecidos e destinos. O resultado é uma paleta cultural única em todo o Pacífico, intimamente ligada à beleza de seu povo e, acima de tudo, à incrível quantidade de idiomas falados aqui. Vanuatu tem mais de 130 idiomas diferentes, o que o torna o país com o maior número de línguas por habitante em todo o mundo. Essa mistura deu ao planeta algumas das mulheres mais admiradas e bonitas da Melanésia. Sua beleza vem de traços esculpidos por milênios de misturas culturais e de um sorriso que parece eterno, reflexo de uma sociedade onde a felicidade se aprende antes mesmo das línguas. Grande parte dessa felicidade tem muito a ver com a vida comunitária, já que cada aldeia funciona como uma família grande. Ninguém come sozinho. As decisões são tomadas na sombra do banyan, uma árvore sagrada cujas raízes e copa frondosa oferecem um espaço de encontro e reunião. Lá, protegidos por seus galhos, são discutidos assuntos importantes e tomadas decisões que afetam toda a comunidade. O sucesso de um é comemorado como conquista de todos, criando uma rede de apoio que afasta a solidão e fortalece os laços entre seus habitantes. Outro pilar do bem-estar em Vanuatu é a ausência de exército. Sem a pressão dos gastos militares, os recursos são investidos em saúde, educação e projetos agrícolas. Os conflitos são resolvidos por mediação tribal, e a bravura é demonstrada dançando, não marchando. O ritmo sem estresse também ajuda nessa equação, já que aqui o tempo é medido pela altura do sol sobre o recife, pelo refresco nas águas cristalinas ou pela frequência das risadas na praça. A pressa naufraga na primeira onda e o visitante descobre que a vida pode ser vivida sem relógios e ainda assim chegar a tempo à felicidade. Esta terra, onde um salto de dezenas de metros de altura traz orgulho e amor, é o cenário perfeito para descobrir por que Vanuatu leva com honra o título de país mais feliz da Terra. Algo que vamos descobrir ao longo desta viagem. A vida em Vanuatu é tão diferente que até o dinheiro tem formas tão incomuns quanto dentes de javali.
Esses dentes, polidos e cuidadosamente selecionados, servem há séculos como moeda de troca para as comunidades locais. O uso de dentes de javali como dinheiro tem origens ancestrais e um significado muito mais profundo do que o simples valor econômico. Representa prestígio, status social e poder dentro das aldeias. Para eles, quanto maiores e mais perfeitos, maior é o seu valor. Embora hoje o dólar americano seja a moeda oficial, em muitas cerimônias tradicionais e ocasiões especiais, os dentes de javali continuam sendo o símbolo de riqueza e respeito. Esse sistema econômico ancestral é uma prova da conexão íntima dos habitantes de Vanuatu com o meio ambiente. Mas esses não são os únicos dentes de animais com significado em Vanuatu. Nesse país, os dentes de tubarão também têm um papel muito especial, especialmente para as mulheres. Nessa ilha, as mulheres usam dentes de tubarão para tatuar diferentes motivos durante um ritual de passagem para a idade adulta. Essas tatuagens não são meros adornos. Elas representam força, proteção e um profundo vínculo com o mar, que é a fonte de vida e sustento para toda a comunidade. Curiosamente, algumas dessas marcas são desenhadas seguindo padrões que imitam as mandíbulas do tubarão, simbolizando a ferocidade e o respeito que se busca transmitir ao se integrar plenamente na sociedade. O processo de tatuagem é um momento sagrado e delicado, considerado um verdadeiro teste de coragem e resistência. Ele marca a transformação e a aceitação social da jovem, e cada desenho tem um significado único relacionado à sua linhagem, valor e papel futuro na comunidade. As mulheres carregam esses símbolos com orgulho por toda a vida, como um testemunho visível de sua identidade e conexão com suas raízes ancestrais. Um orgulho que tem muito a ver com sua hospitalidade, às vezes até com os turistas, que alguns consideram extrema. Em Vanuatu, não é raro que eles compartilhem quase tudo, desde suas tradições até seus momentos mais pessoais, criando uma conexão muito especial com quem visita essas ilhas. Essa proximidade e abertura se devem em parte à sua curiosidade e grande interesse em conhecer outras culturas, o que faz com que os turistas estrangeiros se sintam bem-vindos e até mesmo muito desejados, quase como parte da comunidade durante sua estadia. Uma hospitalidade tão intensa faz mais sentido se soubermos que em algumas aldeias remotas deste país mágico ainda existe a poligamia. Nessas comunidades, um cara pode ter várias mulheres ao mesmo tempo, e essa prática continua sendo parte da vida social e cultural deles. Não é por capricho, mas um sistema que responde às necessidades e à estrutura da comunidade. Geralmente não tem dote formal, mas sim rituais e compromissos que consolidam essas uniões e mantêm o equilíbrio social. A poligamia ajuda a fortalecer os laços familiares e as redes de apoio mútuo, que são vitais para a sobrevivência. Essa tradição está muito relacionada com o costume mais chamativo e controverso de Vanuatu, o land diving. A possibilidade de ter várias mulheres tem muito a ver com esse ritual ancestral, que é a origem do puenting ou bungee jumping que conhecemos hoje em todo o mundo. O land diving é uma cerimônia em que jovens se lançam de torres altíssimas, presos apenas por cipós nos tornozelos, em um ato de coragem e passagem para a vida adulta. A tradição está profundamente ligada à sua cultura e à forma como entendem a vida e a comunidade. Esse ritual não busca só mostrar coragem, mas também atrair respeito e, em alguns casos, aumentar as chances de encontrar um parceiro, refletindo a complexa rede social e afetiva de Vanuatu. Mas antes de conhecer, se você está curtindo o vídeo e essas curiosidades, deixa seu like. Isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo como esse para você toda semana. Valeu! Esse ritual, reservado apenas para os mais corajosos, acontece todos os anos longe do barulho do mundo moderno, em uma ilha de Vanuatu chamada Pentecostes. Trata-se de uma tradição milenar que continua viva, desafiando o tempo e a gravidade, conhecida como land diving. Na língua local, o ritual é chamado de negol, que pode ser traduzido como pular ou saltar da altura, refletindo sua essência, um ato de coragem, fé e conexão com a terra e os ancestrais. Esse ritual ancestral, considerado o precursor do puenting ou bungee jumping,
é um dos espetáculos mais impressionantes e também perigosos do planeta. O vencedor ou a pessoa mais reconhecida geralmente é quem consegue saltar da maior altura, medindo a distância do salto ou o tempo no ar antes de tocar o chão. Não há limites estritos de idade, mas geralmente são jovens que participam e, embora o ritual seja tradicionalmente reservado aos homens, em algumas comunidades recentes foram documentadas exceções. O nível de habilidade, controle e coragem são os fatores mais valorizados, e aqueles que alcançam as maiores alturas ganham respeito e prestígio dentro da comunidade. Todos os anos, os jovens se preparam para pular de torres de madeira que chegam a mais de 30 metros de altura, presos apenas por cipós enrolados nos tornozelos. O salto não é só um simples ato de coragem, mas acima de tudo uma cerimônia cheia de significado social e espiritual. Na verdade, os registros contam que o salto mais alto documentado chegou a quase 35 metros. Um recorde que é motivo de orgulho e honra para quem consegue. A precisão e o controle na queda são essenciais para evitar lesões graves e até a morte. E só os mais ousados se atrevem a chegar tão alto. Para eles, o land diving não é só um espetáculo, mas uma prova de coragem e maturidade. Os jovens que participam querem mostrar seu valor para a comunidade e para as mulheres, que geralmente admiram os saltadores por sua força e determinação. Dizem que os homens que mostram mais coragem no salto têm mais chances de encontrar esposas ou até amantes, o que torna esse ritual um passo fundamental para consolidar seu status social e seu futuro familiar. A origem dessa tradição remonta a séculos atrás, quando os ancestrais acreditavam que o salto atraía a fertilidade da terra e garantia boas colheitas. Hoje, o ritual mantém essa ligação com a natureza e a comunidade, lembrando a harmonia entre os homens e o meio ambiente. Uma curiosidade interessante é que o land diving só é realizado em certas aldeias de Pentecostes, e as datas variam de acordo com o calendário agrícola, estando ligadas ao cultivo da colheita do inhame, um alimento sagrado para os Ni Vanuatu, que é como são conhecidos os habitantes do país. Além disso, esse ritual envolve um trabalho comunitário complexo para construir as torres, cortar as lianas e organizar a cerimônia, que geralmente dura vários dias e é acompanhada por cantos e danças tradicionais. Os saltadores usam adornos especiais e pinturas no corpo, que simbolizam sua preparação e respeito pela tradição, tornando cada salto um ato quase sagrado. Mas o land diving também é um espetáculo turístico que atrai todos os anos visitantes de todo o mundo, fascinados por esta mistura de perigo, cultura e beleza natural. Para os habitantes locais, o ritual é muito mais do que uma simples atração. É uma afirmação de identidade e orgulho, um laço que une gerações numa mesma experiência e enche de orgulho aqueles que o tentam. Chegados a este ponto do documentário, aproveitamos para perguntar: você se atreveria a saltar neste ritual? O que você acha que sentiria? Adrenalina, poder, ou talvez que alguma bela mulher de Vanuatu caísse rendida aos seus pés? O que mais te impressionou neste país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este, então obrigado. Como você está vendo, Vanuatu é considerado um dos países mais felizes do mundo por uma mistura de elementos que influenciam profundamente a vida de seus habitantes. A vida comunitária é o coração desse bem-estar. As aldeias funcionam como famílias extensas, onde ninguém está sozinho e o sucesso de um é celebrado como conquista de todos. A isso se soma uma rica tradição espiritual que conecta as pessoas com seus ancestrais e com a natureza, ou realidades como a poligamia e outras tradições que ainda estão em vigor, refletindo formas de convivência que fortalecem os laços sociais e culturais. Além disso, a hospitalidade para com os seus e também para com os visitantes é extraordinária. Por isso, os Ni Vanuatu compartilham suas tradições e momentos pessoais de forma generosa, criando uma atmosfera de cordialidade e abertura em comum. Além disso, a vida em Vanuatu passa num ritmo tranquilo e sem o estresse que caracteriza muitas sociedades modernas.
cercados por um paraíso natural que inclui vulcões ativos, recifes de coral, florestas virgens e praias de sonho. Seus habitantes desfrutam de uma conexão única com o meio ambiente. Com tudo isso, o mundo científico percebeu que todos esses fatores, desde a forte comunidade até o contato constante com a natureza, fazem com que os Vanuatu sorriam mais e tenham níveis de estresse bem menores do que o resto dos seres humanos. Uma combinação que faz com que esse arquipélago remoto seja conhecido mundialmente como o lugar mais feliz da Terra. Pensando na felicidade na sua e na nossa, não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura, se ainda não o fez, para descobrir o mundo conosco todas as semanas clicando no botão inscrever-se e ativando a campainha. Obrigado! Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar Vanuatu. Por isso, no Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo e agora contamos como você pode chegar e aproveitar ao máximo este belo país e seus lugares mais bonitos. Para quem viaja da América, a forma mais comum de chegar é pegando um voo para a Austrália ou Nova Zelândia, e de lá, um voo internacional direto para Port Vila, a capital de Vanuatu. Da Europa, a viagem também costuma incluir uma escala na Austrália ou Nova Zelândia, já que não tem voos diretos. Quanto ao visto, para muitos países ocidentais e a maioria dos países europeus, não é necessário visto para estadias turísticas de até 30 dias, facilitando assim a visita. Uma vez em Vanuatu, você pode se locomover pelo país de avião, barco ou rodovia, dependendo das ilhas que deseja explorar. As principais ilhas, como Efate, onde fica Port Vila, Espírito Santo e Tana, têm aeroportos e conexões regulares. Quanto aos preços, o país não é excessivamente caro, embora os preços possam variar de acordo com a temporada e a localização. Para você ter uma ideia, um jantar para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode custar entre 30 e 50 dólares americanos, enquanto uma noite em um hotel custa normalmente entre 50 e 100 dólares americanos. Além disso, Vanuatu é um dos países mais seguros da região, com baixa criminalidade e comunidades locais que valorizam muito a convivência pacífica e a hospitalidade. Uma das excursões mais populares é a visita ao vulcão Iasur, na ilha de Tana. É o vulcão mais acessível do planeta, onde você pode chegar a poucos metros de sua cratera ativa. Os passeios organizados costumam custar entre 60 e 100 dólares americanos, incluindo transporte, guia e equipamento de segurança. As excursões geralmente duram meio-dia e permitem ver o espetáculo da lava e das fumarolas que fazem vibrar o coração da Terra. Mas Vanuatu tem muito mais a oferecer além do Iasur. Na ilha de Pentecostes, você pode assistir ao famoso ritual do land diving, que geralmente acontece entre abril e junho, coincidindo com a época da colheita do inhame. Esse período é crucial para a comunidade e marca a renovação de sua conexão espiritual com a Terra. Quanto à melhor época para visitar Vanuatu, a estação seca, que vai de maio a outubro, é ideal. O clima é mais fresco e há menos chances de chuvas fortes ou tufões. De novembro a abril é a estação úmida, quando aumenta o risco de tufões e tempestades tropicais, embora a paisagem esteja em seu máximo esplendor. Por isso, muitos turistas preferem planejar sua viagem na estação seca para aproveitar com mais conforto as praias, passeios e festivais culturais. Outras ilhas, como Espírito Santo, têm praias intocadas e o famoso Blue Hole, uma piscina natural de águas cristalinas onde é possível nadar e mergulhar com snorkel. Os preços dessas atividades variam, mas geralmente um passeio guiado custa entre 40 e 80 dólares americanos. Para os amantes do mergulho, Vanuatu é um paraíso a ser descoberto. Seus recifes de coral, considerados entre os mais saudáveis do planeta, oferecem uma biodiversidade impressionante e um cenário subaquático espetacular. Os centros de mergulho geralmente oferecem pacotes de mergulho de 50 a 100 dólares por mergulho, incluindo equipamento e guia. Algo que poucos sabem é que em Vanuatu se encontra a única caixa de correio subaquática do mundo. Ela está localizada em frente à costa da ilha de Hideaway, perto do Espírito Santo, e funciona principalmente como uma atração turística única para os amantes do mergulho e do snorkel.
Essa caixa de correio especial permite que os visitantes enviem cartões postais debaixo d'água, mergulhando literalmente na experiência do paraíso oceânico. As cartas são recolhidas periodicamente pelo serviço postal local, tornando-se uma lembrança inesquecível e original deste país mágico. Como você pode ver, Vanuatu combina um ambiente natural impressionante com uma cultura rica e viva que se mantém fiel às suas raízes. Isso, junto com a simpatia e hospitalidade do seu povo, faz com que a visita seja muito mais do que uma simples viagem. É uma imersão em um dos lugares mais felizes e fascinantes do planeta. A gente, do Mundo Sem Censura, espera que este vídeo tenha ajudado você a descobrir Vanuatu. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. E não perca o vídeo que você pode ver agora aqui, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos da Terra. Clique nele, você vai gostar.